Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Eu estou falando sobre a Antiguidade Clássica e as guerras civis que vão se estender agora da ditadura do general Sila até a proclamação do Segundo Triunvirato e a transição para o Império. Antes da gente continuar, o recadinho de sempre: não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho para você ter as notificações de tudo que estiver acontecendo neste canal para você, ok? Muito bem. Nós vimos até agora que as conquistas, o processo de conquista e desenvolvimento da República Romana levaram a uma série de modificações estruturais que colocaram Roma dividida entre dois grandes grupos, a Roma patrícia e a Roma dos plebeus. Isto leva a rupturas pontuais da ordem romana, como, por exemplo, as tentativas de reforma dos irmãos Graco e as ditaduras do general Mário e do general Sila como tentativas de se conter a crise política. No entanto, com a renúncia do general Sila em 78 a.C., Roma vai entrar em mais uma fase com novos líderes políticos, e esta nova fase levará necessariamente a uma ruptura definitiva com a República, dando início ao que nós chamamos de Império. Acompanhe comigo. Veja só, nós observamos, a partir aí do ano 75, mais ou menos, a ascensão de novos líderes em Roma. Veja só quem são eles. Licínio Crasso, o general de origem patrícia, Licínio Crasso. Ele é designado pelo Senado para combater uma violenta revolta de escravos, de gladiadores, que eclodiu na região de Capua, liderada por Espartaco, no ano 73 a.C. A ação enérgica e direta de Licínio Crasso, no qual ele vai aprisionar e executar mais de 6.000 gladiadores, todos eles vão ser crucificados ao longo da Via Ápia, um espetáculo dantesco, o alça à condição de líder extremamente popular, dada a sua preocupação em manter a ordem e a unidade da República, reprimindo esta revolta de escravos. Um outro nome que ganha força aqui é um general chamado Pompeu. Pompeu ele vai avançar e estender os domínios de Roma sobre a Península Ibérica, ocupando e dominando a Espanha, e, num segundo momento, estender esses domínios em direção ao Oriente Médio, na conquista principalmente da região da Palestina, da Judéia, toda aquela região ali do Oriente Próximo, chegando inclusive a descer em direção ao Egito. Eles, tanto Crasso quanto Pompeu, acabam sendo eleitos cônsules no Senado romano, passando a exercer o poder executivo no contexto do Senado romano. Um outro general que ganha notoriedade, de origem patrícia também, que se dizia descendente direto de Enéas, o fundador de Roma nos tempos imemoriais, é um general chamado Caio Júlio. Caio Júlio, no entanto, sendo de origem patrícia, ele acaba se aliando ao Partido Popular, se aliando ao Partido dos Plebeus, buscando apoio na grande massa plebeia e nas bases mais populares do exército romano. Outro nome, só que não ligado aos patrícios agora, é um advogado chamado Cícero. Cícero, eleito cônsul em 63 a.C. Note, nós temos um homem novo, de origem plebeia, se tornando cônsul em 63 a.C. Ele é um advogado muito hábil e vai ter uma presença fundamental no cenário final da República Romana aí no primeiro século antes de Cristo. Tamanha é a influência de Cícero que ele vai participar da resistência a uma tentativa de golpe liderada por um sujeito chamado Lúcio Sérgio Catilina. Cícero vai desmascarar no Senado essa tentativa de conspiração e desmascarar face a face
Lúcio Sérgio Catilina nessa tentativa de golpe. O discurso de Cícero se torna famoso, são as catilinárias, onde ele acusa com provas irrefutáveis a conspiração na tentativa de estabelecer o caos por parte de Catilina e, consequentemente, a partir desse caos, ele assumiria o poder em Roma e nisso Cícero é o grande nome de resistência a esta figura de Catilina. O primeiro triunvirato, que começa em 60 antes de Cristo e vai durar até 53 antes de Cristo, resulta num acordo secreto entre Crasso, Pompeu e Caio Júlio, no intuito de tomar o poder e o controle do Senado, que é bem verdade, já estava bastante enfraquecido. E já considerava, inclusive, a hipótese de novo, entregar o poder para que os militares governassem a cidade. Pompeu, ao assumir o controle das suas áreas, ele vai voltar os seus olhos para a Ásia, onde serão reorganizadas as áreas da Ásia Menor e do Oriente Próximo. E vai privilegiar os veteranos de guerra que serviram por mais de 25 anos ao exército romano nas conquistas, concedendo a eles lotes de terra e também aumenta a arrecadação do Estado, regulamentando a tributação das províncias. Caio Júlio vai assumir o controle do exército mais ao norte e avançar sobre a região da Gália, a região centro-ocidental do que hoje nós conhecemos como Europa. A partir dali, ele vai ganhar muita notoriedade e grande apoio dos seus liderados. A república será dividida da seguinte maneira: a república ficará a Espanha com Pompeu, a Crasso com a Síria e Caio Júlio com a região da Gália. Em 53 a.C., Caio Júlio ele falece, ele morre, vitimado pela conspiração e pelo desgaste. Pompeu e Júlio se tornam inimigos, passam a disputar o controle da República e do Senado, até que Caio Júlio, decide avançar sobre a Itália, num episódio conhecido como a Travessia do Rubicão. E neste episódio conhecido como a Travessia do Rubicão, teria ele dito, quando ele atravessa o Rubicão: Alea jacta est, a sorte está lançada, ele avança sobre Roma. Pompeu foge para o Egito, ali ele vai ser assassinado pelos Ptolomeus, e Caio Júlio não perdoará os Ptolomeus por conta de terem assassinado um general romano, mesmo sendo ele o seu inimigo. Vai lançar-se sobre o Egito com todas as suas forças e então ele alia-se à jovem Cleópatra para a derrubada do faraó Ptolomeu, estabelecendo então momentaneamente o governo de Cleópatra, aliada de Júlio no contexto do Egito. Nesse momento, Júlio se torna uma figura proeminente. Ao se tornar uma figura proeminente e sozinho no poder, ele assume o comando de Roma, do Senado e da República, onde ele então assume como uma ditadura. E ao assumir como ditador, ele adota o título de César, que quer dizer supremo, rei. A palavra César deu origem ao termo czar, deu origem ao termo king, deu origem ao termo Kaiser. Então, Júlio César se coloca não apenas como um ditador, mas como um rei até com características divinas. Ele tenta reeditar, inclusive, o modelo das monarquias teocráticas do Oriente na sua estrutura de domínio ditatorial. Veja só os títulos que Júlio acumulou, que Júlio César acumulou. Sumo Pontífice, a religião está debaixo do seu controle, toda a religião romana. Ditador perpétuo, censor vitalício, o que lhe dá o poder de não apenas contar a população, mas definir as classes sociais. Cônsul vitalício, poder executivo, totalmente controlado. Imperator, que significa comandante do exército. E o poder tribunício, que dá a ele um caráter inviolável e, sobretudo, com poder sobre a plebe, que ele vai se aproveitar bastante disso. Divinizado no poder, ele passa a ser chamado também de Júpiter Július. A figura dele passa a receber culto público. É quase que o imperador já, como você está vendo. Em vista deste poder extremo lhe dado e conquistado, Júlio César, então, ele consegue, mediante todo esse poder,
acabar momentaneamente com as guerras civis em Roma. Vai ser o patrocinador, esse novo Estado, de grandes obras públicas, as finanças de Roma serão recuperadas momentaneamente, ele vai obrigar ao emprego de homens livres na construção de obras públicas e de fundação de colônias, diminuindo, de certa forma, a influência do trabalho escravo, e cabe a ele também fazer uma grande reforma no calendário romano, a partir daí o chamado calendário juliano. Ele vai ampliar a cidadania romana aos aliados italianos, a alguns povos conquistados que se tornam simpáticos a Roma, aumentando ainda mais a grande malha social, e ele busca a aliança com o general chamado Marco Antônio, com o intuito de se fortalecer no poder e estabelecer uma monarquia definitiva em seu nome. Nesse meio tempo, o Senado não vê com bons olhos a desestruturação desta república e arma uma conspiração até que em 44 a.C., nesta conspiração da qual fazia parte o seu próprio filho adotivo, Brutus, Júlio César vai ser assassinado por um grupo de senadores no ano 44 a.C. Após o seu assassinato, o Senado, então, estabelece o segundo triunvirato. Este segundo triunvirato será formado por uma aliança de generais, um general chamado Caio Otávio, um outro chamado Marco Antônio, aquele que havia sido aliado de Júlio César, e um outro general de origem também mais aristocrática, chamado Lépido. A divisão, como você está vendo, ficou da seguinte maneira. Caio Otávio administra o Ocidente, região da Gália. Antônio, o Oriente, a região da Ásia Menor e do Oriente Médio, e Lépido, a África. Chega-se a um acordo que a península e a cidade de Roma com o Senado será um território neutro, onde o Senado irá administrar. No entanto, com esta ação, os três conseguem estabelecer um expurgo no Senado, eliminando todos os políticos indesejáveis, cassando mandatos, e acaba nesse processo de expurgo a figura do Lépido ficando de lado, e Marco Antônio e Otávio passam a disputar o Egito. Marco Antônio foge para o Egito, se alia a Cleópatra, mas a vitória no Egito é dada a Caio Otávio, que de forma triunfal retorna a Roma, trazendo os espólios e as riquezas do Egito. Ele é recebido como herói, como o grande salvador da República, extrema popularidade entre o Senado, o Exército e os populares, que acabam aclamando a figura de Otávio, comandante supremo do Exército, imperator, príncipes primeiro cidadão e proeminência sobre o Senado, e finalmente Augustus divino. O nosso amigo Otávio torna-se um Deus vivo, e o pior, ele acredita que ele o é. Está formado aqui, está montado aqui o cenário do Império. A República, que havia se originado numa antiga cidade-estado, que se expandiu por toda a bacia do Mediterrâneo, agora torna-se o Império. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História Integrada Edu Baez. Inscreva-se aqui embaixo, não custa nada, de graça. Faça isso agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.